Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Edgar Pereira, sou advogado, ex-fiscal do Cresce, hoje empreendedor imobiliário. Estou com vocês hoje aqui na Escola Técnica Rema para nós trabalharmos uma matéria importantíssima que é operações imobiliárias. Vamos falar um pouquinho sobre o grande crescimento do mercado imobiliário. Todos sabem que o mercado imobiliário tem experimentado nos últimos anos um grande crescimento. Qual é a importância deste mercado para a economia do país como um todo? Primeiro é bom lembrar que é um mercado que está formando empreendedores. Um mercado que tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento de empreendedores. E como o povo brasileiro, como o brasileiro comum, já tem na sua alma o empreendedorismo, está aí a grande oportunidade para todos nós aproveitarmos deste momento especial que o país vive para experimentar um ganho pessoal e um ganho coletivo de toda a nação. Nós temos alguns detalhes importantes, algumas características deste mercado, que é o aumento do crédito, que tem sido abundante nos últimos anos. Nós temos aí também as projeções que indicam um crescimento do país no ranking mundial. Então, há números que indicam que nós seremos a quarta economia mundial, há outros que já indicam que seremos a terceira economia mundial. E você, pessoalmente, deve observar esse detalhe, porque você deve pensar da seguinte maneira: o que tem que fazer para participar desse crescimento que acontece a olhos vistos e que atinge a todos? O que eu posso fazer, o que você pode fazer para crescer junto com o país? Dentro dessas coisas que foram faladas, nós vamos trabalhar o corretor de imóveis, operações imobiliárias, o corretor de imóveis. O que é o corretor de imóveis? Ora, o corretor de imóveis é um intermediador de partes. Ele vai unir aquele que tem o produto com aquele que tem o produto e quer vender o produto, com aquele que está procurando esse produto no mercado imobiliário. Então é uma função importante, é uma profissão importantíssima, regulamentada por lei. Nós vamos verificar que o corretor de imóveis tem uma lei específica regulamentando a sua atividade, e por isso a existência deste curso, para propiciar a você toda a formação técnica possível para você desempenhar este trabalho tão importante na sociedade. Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Eu disse que o corretor de imóveis é o intermediador de vendas, o intermediador de partes, um facilitador de negócios. Ele vai aproximar as partes, aquele que tem o produto e aquele que está procurando o produto no mercado imobiliário. Para fazer isso, o corretor de imóveis vai organizar a compra, organizar a locação, organizar a permuta, ele vai organizar a venda e incorporação de imóveis. Nós vamos aprender no curso o que é incorporação de imóveis, qual é a importância disso, qual é a legislação que está subjacente, que está amparando juridicamente toda esta situação. O corretor de imóveis vai organizar documentos, vai trabalhar com muitos documentos. Ele vai apresentar os imóveis para o público, vai trabalhar com a apresentação de imóveis para o público. O corretor de imóveis vai lidar com empresas imobiliárias, vai lidar com construtoras, vai lidar com cartório de registro de imóveis, a sua importância, toda a complexidade do cartório, de documentos que o cartório exige. O corretor de imóveis vai lidar com leilões judiciais e leilões extrajudiciais. Nós vamos aprender aqui a importância disso. Nós vamos aprender que é um mercado que está crescendo muito. O
um mercado que está se abrindo para grandes empreendedores aí no futuro. O corretor de imóveis vai trabalhar também com consórcios imobiliários, vai trabalhar junto a instituições financeiras, a bancos, vai trabalhar também com planejamento imobiliário, a importância do planejamento imobiliário. Ainda sobre corretores de imóveis, aqui nessa aula, que é uma aula inaugural, nós vamos depois detidamente estudar tudo isso com muito mais afinco, com mais profundidade. O profissional é um profissional autônomo. Em regra, o corretor de imóveis não é um profissional registrado, não é um seletista. Em regra, é um profissional autônomo, recebe comissões. Essas comissões variam de 6% a 10%. Essas comissões elas são negociadas, embora o Conselho Regional de Corretores de Imóveis estabeleça uma tabela. A tabela é meramente para dar um referencial no mercado, onde os corretores, na verdade, com seus clientes, é que estabelecem o quanto dessa comissão. É uma profissão regulamentada. A Lei 6.530 de 78 e o Decreto 81.871 de 78 são as duas legislações que amparam juridicamente a profissão de corretor de imóveis. Isso significa dizer que o professor, ou melhor, o corretor de imóveis, tem direitos e tem deveres. Com relação aos direitos, ele tem direito à comissão que pactuou junto com o seu cliente. Ele tem direito, por exemplo, se é um corretor de imóveis que administra uma carteira de aluguéis, né? Ele captou vários proprietários e conseguiu clientes para alugar os seus imóveis. Então ele vai estabelecer uma taxa, vai cobrar uma taxa previamente combinada com esses proprietários, para que então ele possa administrar essa carteira de imóveis. Esse é um dos ramos que se abre para o corretor de imóveis: administrar uma carteira de aluguéis, uma carteira de locação. E quanto aos deveres, o corretor de imóveis precisa ser ético, precisa de ética profissional. Como diz o Código Civil, o novo Código Civil, o corretor de imóveis, como todo profissional, precisa trabalhar com a boa-fé objetiva, precisa trabalhar com lealdade para com as partes, para com seus clientes. O corretor de imóveis também desenvolve um trabalho individual. Esse trabalho individual vai ser em casa ou no seu escritório imobiliário. Lembrando que o escritório imobiliário vai ter custos fixos para ele gerir, para ele administrar. No entanto, se ele trabalhar em casa, é possível diminuir os custos fixos desse empreendimento que está iniciando. Porém, há vantagens e desvantagens para o corretor que trabalha em casa e também para o corretor que trabalha com o seu escritório, com a sua imobiliária. Existe uma outra coisa importante que nós vamos aprender no curso, que é o fato das parcerias, a importância do corretor de imóveis realizar parcerias, trabalhar com parcerias, porque em algum momento o corretor tem um produto para vender, mas não tem um cliente. No outro momento ele tem um cliente, mas não tem um produto, e aí é necessário as parcerias para viabilizar. E para realizar parcerias é necessário ética, é necessário a boa-fé, é necessário lealdade, é necessário uma série de requisitos e que o corretor deve estar muito atento a tudo isso. E nós vamos aqui no curso trabalhar com bastante carinho todas essas questões. Existe também a possibilidade de formar parcerias com outras empresas do mercado imobiliário. Isso é muito comum, muito comum. Existe também a possibilidade do corretor de imóveis ser um seletista.
um empregado de uma empresa imobiliária. Isto muito menos comum. É da natureza do trabalho como corretor imobiliário, é da natureza do mercado imobiliário trabalhar como empreendedores, homens e mulheres de bem, que são empreendedores, que correm o risco, que sabem calcular o risco, que sabem calcular o investimento que estão fazendo e vão fazer isso dispondo do tempo, muitas vezes vão colocar à disposição o seu final de semana, o seu feriado, o seu domingo. Então, é da natureza do mercado que o corretor de imóveis trabalhe correndo um certo risco, um pouco de risco. Então, é mais comum encontrar profissionais, corretores de imóveis, que são empreendedores, portanto, são comissionados, combinam essa comissão e recebem em cima dessa comissão que foi combinada. Aqueles mais empreendedores, aqueles mais organizados, serão selecionados pelo mercado de trabalho, pelo mercado imobiliário, e irão crescer muito nas suas atividades. É preciso que o corretor de imóveis seja alguém com certo carisma, que seja alguém com certa habilidade, que tenha um nível de conhecimento médio, que seja alguém antenado, que seja alguém antenada com o que está acontecendo no mundo hoje, para poder então atender todos os públicos que chegam a esse corretor de imóveis, a esse profissional. Uma pessoa com essas características, com esse perfil, tem grande chance de prosperar neste mercado. Vamos falar um pouquinho sobre proibições e penalidades. O corretor de imóveis tem que tomar cuidado com a vigência do Código de Defesa do Consumidor, uma série de obrigações, uma série de deveres, uma série de cuidados foram então colocados para todo e qualquer profissional que presta serviços aí no mercado. É necessário que o corretor de imóveis, inserido neste contexto, tenha cuidado e preste um serviço de excelência. E ele tem algumas proibições. Portanto, deve tomar cuidado e atender com muito critério para não sofrer as sanções que lhe são colocadas. Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade. Vamos aprender nesse curso a responsabilidade contratual, que é aquela responsabilidade que vem de um ajuste de um contrato feito entre duas ou mais partes. O corretor de imóveis precisa e trabalha o tempo todo com contratos. Precisa obedecer às regras, às cláusulas contratuais. É preciso tomar cuidado com relação a isso. Em se tratando de uma sociedade imobiliária, nós podemos aí, vamos aprender a respeito, sobre até onde vai o limite de responsabilidade daquele corretor que na sociedade imobiliária, na sociedade empresarial, vende, e aquele corretor que responde tecnicamente pelo empreendimento imobiliário. São coisas que deverão estar bem delimitados, bem delineados no contrato social da empresa. Nós vamos estudar também durante esse curso sobre responsabilidade extracontratual, ou seja, aquela responsabilidade que todos nós, quando agimos com culpa ou sem culpa, essa responsabilidade é inerente a todas as relações humanas. Nós vamos aqui aprender a respeito dessa importância, vamos dar importância a isso, vamos desenvolver isso, para que você saia com uma boa formação, uma formação ética, uma formação profissional, mas também uma boa formação jurídica neste curso. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade criminal. Nós sabemos que os pseudos corretores sofrem sanções de ordem criminal, sanções de ordem administrativa. É muito comum numa imobiliária nós encontrarmos o pseudo corretor fugindo da fiscalização, correndo da fiscalização. Ora, se inscrever num curso de corretor de imóveis, um curso como esse que a Escola Técnica REMA está oferecendo, é um curso relativamente barato que vai propiciar uma série de ganhos para o indivíduo, para o corretor de imóveis.
Então não se justifica que alguém seja pseudo-corretor. Os riscos para quem não é credenciado junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis são muito grandes. Não vale a pena correr esse risco. Nós estamos aqui então para aprofundar isso, aprofundar os conhecimentos, aprofundar os relacionamentos de você com a matéria, para podermos produzir um profissional de qualidade, de excelência. Em relação à responsabilidade criminal ainda, responsabilidade criminal, falamos aqui sobre o pseudo-corretor de imóveis, vou falar um pouquinho sobre a importância, nós vamos aprender nesse curso a importância da estrutura do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Vamos aprender o que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. O que é uma autarquia? O COFES é o órgão de cúpula dessa autarquia. Em cada estado da federação nós temos o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então nós temos o CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis em São Paulo, temos o CRECE no Rio de Janeiro, temos o CRECE no Distrito Federal, enfim, em cada estado da federação e do Distrito Federal nós temos o CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que tem a função principal de fiscalizar o mercado imobiliário, de fiscalizar a atividade de corretor de imóveis. Porque é uma profissão regulamentada, porque é uma profissão que exige uma série de cuidados e porque é uma profissão importante para a sociedade. O CRECE, uma autarquia, que tem como cúpula o COFES, é um órgão que fiscaliza, é um órgão de apoio à sociedade. Muitos corretores de imóveis têm dificuldade de entender isso, que o CRECE, o COFES estão aí para fiscalizar e oferecer para a sociedade uma fiscalização efetiva para que somente os bons profissionais estejam atuando e não pseudos profissionais, falsos profissionais, porque não estão inscritos e porque a partir daí desenvolvem atividades que vão faltar com a ética, que vão faltar com a lealdade para com seus clientes. O CRECE está aí para fiscalizar todo o mercado imobiliário, para ajudar o corretor de imóveis também, porque oferece uma série de cursos para quem já é corretor de imóveis, para aperfeiçoar o corretor de imóveis, enfim. Tudo isso nós vamos aprender no curso com bastante vagar, com bastante atenção, com bastante cuidado. Vamos aprender todo o processo de inscrição do corretor de imóveis. Vamos aprender um pouquinho sobre a legislação, a Lei 6.530 de 78, a Lei 4.116 de 62, o Decreto 871 de 78, como já foi falado. Vamos discorrer sobre cada uma dessas leis e decreto para poder aprender com cuidado e com profundidade sobre esse assunto. Vamos também aprender sobre o Código de Processo Disciplinar, que é a Resolução 46/82. Vamos também discorrer sobre o trabalho do corretor de imóveis com bastante profundidade. Vamos estudar o que a lei permite, o que a lei não permite. Vamos entender o que é intermediação imobiliária, nos seus detalhes, nas suas minúcias. Vamos estudar locação, a lei de locações, qual a importância dessa lei para o mercado imobiliário, como é que o corretor corresponde a isso, como o corretor se situa, né? E como o corretor está para a lei de locações, como o corretor está, quais as suas responsabilidades e seus deveres no mercado imobiliário se tratando de locações. Vamos estudar incorporação imobiliária, a lei específica sobre incorporação imobiliária, toda a documentação que ele precisa conhecer, porque o corretor de imóveis, quando está no estande de vendas, ele responde conjuntamente, ele é responsável conjuntamente com a empresa que está vendendo, portanto precisa conhecer sobre incorporação imobiliária, e é uma lei complexa, extensa, é preciso estudar isso com bastante carinho. Nós vamos fazer isso aqui no decorrer do nosso curso. Vamos também estudar sobre administração e avaliação de imóveis, como se administra uma carteira de imóveis, como se administra uma carteira de locação, como se avalia o imóvel, quais são os critérios para avaliar o imóvel, a importância
de levar uma boa prestação de serviços para o seu cliente, uma vez que você, através de uma técnica específica, você vai avaliar o imóvel do cliente e avaliar o imóvel que o cliente está comprando. Vamos estudar também objetos de interesse ligado ao processo de avaliação imobiliária. Vamos estudar sobre procuração, a importância da procuração, como redigir uma boa procuração, quais são os pontos nevrálgicos, os pontos mais importantes para uma procuração, para que você esteja bem representado, para que o seu cliente esteja bem representado. Neste curso nós vamos também falar sobre preço de imóvel, o bem imóvel. Vamos falar um pouquinho sobre o bem de família, as implicações do bem de família. Tudo isso são assuntos importantes, matérias importantes que o corretor de imóveis deve conhecer para poder oferecer um trabalho de excelência, para oferecer um trabalho que vai literalmente corroborar, vai edificar o seu cliente no que tange aí ao bom negócio que ele está fazendo. Vamos também estudar sobre métodos de avaliação. Vamos falar sobre pesquisa e vida útil. Vamos estudar esses métodos, como eles funcionam, como eles começam, como eles terminam. Vamos também estudar sobre a administração de condomínios. É um mercado que está crescendo muito ultimamente. A administração de condomínios, a sua importância, a sua fatia de mercado, quanto ele cresce no mercado da construção civil, no mercado imobiliário. Vamos estudar sobre os deveres do condomínio, a importância do condomínio. Vamos estudar sobre os direitos do condômino, qual a importância de conhecer toda essa legislação, toda essa gama de matérias para poder ser um corretor de imóveis de excelência. Vamos estudar um pouquinho sobre o sistema financeiro imobiliário. O que é, como funciona, qual o papel do Banco Central, qual o papel do COFES, qual o papel do conselho que trata das intermediações financeiras. Nós temos um conselho no Brasil que trata especificamente sobre transações financeiras. E essas transações financeiras, dependendo do valor, em se tratando de imóveis, são necessárias passar por esse conselho que trabalha de maneira muito forte essas transações, investiga todas essas transações. Esse conselho está inserido em tantos outros órgãos, com o COFES, com a Receita Federal, com a Polícia Federal. Tudo isso é importante conhecer. O corretor de imóveis é um parceiro importante para trabalhar junto com esses órgãos todos. Ele assume responsabilidades diante da sociedade, e então nós vamos aqui também conhecer esses conselhos todos, esses órgãos todos que fazem parte do sistema financeiro imobiliário. Vamos conhecer alguns serviços oferecidos pela Caixa Econômica Federal. Vamos também estudar sobre certidões negativas. Vamos estudar sobre as cláusulas contratuais essenciais, as cláusulas acessórias, as cláusulas acidentais, as cláusulas adjetas. Nós vamos também estudar sobre a escritura de compra e venda. O que é uma escritura de compra e venda? A importância dessa escritura para o negócio. Nós vamos estudar também sobre o registro dessa escritura, as implicações do registro ou não. Você vai sair daqui desse curso um profissional habilitado, competente, para dar toda e qualquer informação para o seu cliente. Nós vamos estudar também sobre locação predial urbana, direitos do locador, direitos e deveres do locador, direitos e deveres do locatário. Nós vamos também estudar a locação, especificamente locação residencial, locação não residencial, locação de bens, de imóveis rurais, de imóveis urbanos. O que é a sublocação? Quais as implicações da sublocação? Quais os perigos em trabalhar uma locação e uma sublocação? Quais as implicações do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor?
Quais as implicações das responsabilidades que tem o corretor de imóveis frente a este negócio que está se delineando? Tudo isso vamos estudar neste curso com muito critério, com muito vagar. Vamos falar um pouquinho também, vamos aprender sobre o direito de preferência, sobre as benfeitorias, sobre as sucessões. Vamos aqui dar uma pincelada nos procedimentos processuais, né? A importância dos procedimentos processuais, o que é um processo judicial, o que é um processo administrativo, como se dá um processo administrativo no CRESSE, os cuidados que o corretor de imóveis deve ter para não enfrentar um processo administrativo no CRESSE e também um processo judicial, muito mais ainda um processo judicial. Vamos estudar registro de imóveis, vamos estudar averbação, o que é uma averbação, qual a importância de uma averbação, os tipos de cartório, o que é um cartório de notas, o que é um cartório de registro de imóveis. Vamos estudar as escrituras públicas, vamos estudar uma série de questões, uma gama enorme de assuntos que vai assessorar você a ser um corretor de imóveis de excelência, um profissional que faz a diferença. Com o nosso auxílio, com os nossos professores, com o nosso material didático, com as nossas apostilas e com o seu empenho, com o seu empreendedorismo, com a sua capacidade, com o seu carisma, nós temos certeza que vamos construir juntos uma carreira de sucesso. Muito obrigado. Pessoal, continuando sobre o curso de operações imobiliárias. Vamos falar um pouquinho sobre corretores em geral. Nós temos duas grandes divisões sobre corretores. A primeira grande divisão fala sobre os corretores oficiais. O que são os corretores oficiais? Nós temos corretores de mercadorias, nós temos os corretores de câmbio, aqueles que operam na Bovespa, que trabalham de acordo com a Lei 5.601/70. Nós temos os corretores de seguro, aqueles que fazem parte da SUSEP, pela Lei 5.594/64. A outra grande divisão são os corretores livres. Então, exemplos de corretores livres: corretores de automóveis, os agentes literários, os agentes de espetáculos, os corretores de imóveis. Aqui entra os corretores de imóveis, que, como nós já dissemos, é regulamentado pela Lei 6.530/78. Agora, sobre os pseudos corretores, sobre os falsos corretores. Os não inscritos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, quando flagrados por essa irregularidade, respondem pelo exercício ilegal da profissão. Isso é contravenção penal. Está lá previsto no artigo 47 do Decreto-Lei 3.688 de 1941. É uma responsabilidade penal e também quem é flagrado responde administrativamente perante o CRESSE, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Tudo isso é importante saber, tudo isso é importante conhecer para não cometer esse erro e também ajudar aqueles que ainda não se regularizaram. É bom lembrar que alguém pode ter curso de técnico em transações imobiliárias, este curso que estamos oferecendo para você, e no entanto, o aluno não se termina o curso e não se regulariza junto ao conselho. Eu mesmo, na atividade fiscal do CRESSE, me deparei com situações parecidas com essa, onde nós tínhamos ali um futuro corretor de imóveis habilitado com curso e com diploma da escola, e, no entanto, esse indivíduo não tinha se regularizado junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E por esse motivo, muitos deles foram autuados e tiveram que responder aí diante do CRESSE, né? Mas como já tinha documentação tudo ok, já tinha um curso,
já estavam que meio caminho andado para se regularizar. Então fica a dica para você, ao terminar o curso de técnico em transações imobiliárias, oferecido aqui na Escola Técnica REMA, para que você então se regularize junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade. O que é responsabilidade? Responsabilidade é o dever jurídico em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja em face de fato ou omissão que lhe seja imputado para satisfazer a prestação convencionada ou para suportar as sanções legais que lhe são impostas. O que significa isso? Significa que a responsabilidade advém ou de um contrato, de um acordo de vontades, onde você se obriga a fazer algo ou deixar de fazer algo, ou essa responsabilidade vem através de lei, onde a lei estabelece qual é a responsabilidade, qual é a sua responsabilidade e qual é a responsabilidade do seu cliente, por exemplo. Então a responsabilidade tanto decorre do contrato, como já disse, do acordo de vontades, ou da letra da lei, em face da qual se exige a satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção. Vamos dar um exemplo. Um exemplo de responsabilidade oriunda da norma jurídica. Imaginemos uma sociedade empresarial, onde duas pessoas físicas se unem para comercializar imóveis de terceiros. Uma imobiliária e pessoa jurídica, por exemplo. Olha só o que a lei diz. A lei diz que deve constar no contrato social, o contrato social que forma essa pessoa jurídica. A lei diz que um dos sócios deve ser corretor de imóveis credenciado junto ao CRES. E é este sócio, corretor de imóveis, que fará as intermediações imobiliárias. O outro sócio, em não sendo corretor de imóveis, poderia exercer a gerência administrativa do negócio. Não poderá esse sócio intermediar, permutar, vender, apenas a gerência do negócio. Então, você já viu que o ideal é que nessa sociedade os dois sejam corretores de imóveis. Um deles vai responder tecnicamente pelo empreendimento, pela imobiliária, pessoa jurídica, e o outro também vai poder vender sem embaraço algum. Fica a dica para você que tem aí uma alma de empreendedor e que quer crescer no mercado imobiliário. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre o sistema COFES, porque é um tema que cai muito em prova, né? Para falar a verdade, não cai, despenca em prova. É muito importante saber o que é isso, o que significa isso e a importância do sistema COFES, porque isso será cobrado em prova e certamente você vai se sair muito bem. O COFES é o órgão de cúpula, é a autarquia federal criada através de lei. Então, vamos falar um pouquinho sobre a autarquia. A autarquia, a definição é essa, é uma entidade do governo criada através de lei específica para desempenhar atividade estatal com personalidade jurídica de direito público, pertencendo à administração indireta. Embora aqui o texto é um pouco árido para a maioria das pessoas que não são da área do direito, mas só para você entender, então a autarquia é uma entidade criada por lei. O CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, está ligado ao COFES, que é o órgão de cúpula, e é essa autarquia que foi criada pela Lei 6.530, que foi criado para fiscalizar o exercício da profissão de corretor de imóveis. Essa autarquia existe em prol da sociedade, em defesa da sociedade, para que a sociedade não seja lesada quando os indivíduos, os cidadãos, estiverem aí comprando e vendendo os seus imóveis. Muito bem, o COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis, tem sede em Brasília e a sua circunscrição administrativa abrange todo o território nacional. E também o COFES, como órgão de cúpula, serve para dirimir conflitos. Então, um corretor de imóveis que eventualmente
foi processado administrativamente pelo CRES, este tem o direito, pelo princípio da ampla defesa, previsto em nosso ordenamento jurídico, esse corretor de imóveis tem a possibilidade de recorrer dessa decisão. Então, esse recurso sobe para Brasília e lá no COFES, no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, será a última instância de julgamento dessa decisão administrativa. Quanto ao CRES, enquanto o COFES tem a sua sede em Brasília, no Distrito Federal, em cada estado da federação nós temos os CRESs, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Estamos repetindo essa matéria para que fique bem consolidado, bem firmado esse conhecimento, porque é objeto de prova. É muito comum questões abordarem sobre o COFES, sobre o CRES, a composição dos conselhos. Então você deve prestar bastante atenção nesse detalhe, nessa matéria. Nós temos então o CRES, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, o CRES do Rio de Janeiro, o CRES do Paraná, e todos eles estão ligados e são supervisionados pelo COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Então, qual é o objetivo dessa autarquia? Fiscalizar o exercício da atividade de corretor de imóveis. O corretor de imóveis pode ser aquele que fez um curso de bacharel em ciências imobiliárias, um curso de graduação, curso de bacharelado, com 4 anos de duração. Também pode ser aquele que fez curso de gestão imobiliária. Já é um curso menor, mais enxuto, mais com formato de um curso de tecnólogo, com duração de 2 anos. Esse também tem direito a se inscrever junto aos conselhos regionais de corretores de imóveis. E por último, aquele que fez um curso de técnico em transações imobiliárias. Esse curso está sendo oferecido pela Escola Técnica REMA. Ok? Vamos falar um pouco sobre o papel do corretor de imóveis. No Brasil inteiro, somente o corretor de imóveis é autorizado a intermediar negócios imobiliários e também as empresas imobiliárias. As imobiliárias, pessoas jurídicas também podem intermediar negócios imobiliários. Isso significa dizer que se você conhece alguém que atua no mercado imobiliário e que não é inscrito no conselho, você pode, qualquer pessoa pode, com fácil acesso ao site do CRES, denunciar esta irregularidade. E o CRES enviará um fiscal para verificar a ocorrência da irregularidade. O corretor deve possuir noções de direito imobiliário, noções de matemática financeira. Ele precisa saber como usar, por exemplo, uma calculadora financeira, uma HP. Ele precisa ter noções de engenharia. Um corretor de imóveis precisa ter noções de arquitetura, noções de topografia, precisa ter noções também de informática e outras matérias mais que vão auxiliá-lo, vão ajudá-lo na sua profissão, no seu trabalho. Vamos agora falar um pouco sobre o artigo 723 do Código Civil. Você pode verificar esse artigo na página 48 da sua apostila de operações imobiliárias. Diz o texto da lei no Código Civil, que passou a ter vigência a partir de janeiro de 2003, o seguinte: o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Eu grifei aqui a palavra obrigado. O corretor é obrigado. A lei diz que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência. Quando a lei fala diligência, ele está dizendo o seguinte: que o corretor de imóveis
não pode perder prazo, o corretor de imóveis não pode perder documentos, o corretor de imóveis tem que tomar cuidado com as informações que promove com o seu cliente, tem que tomar cuidado com o que ele promete para o seu cliente e também prudência. Se o corretor de imóveis der uma informação e o cliente se sentir prejudicado lá na frente, certamente ele poderá processar o corretor de imóveis e trazer grande dificuldade para este profissional. Prosseguindo, o corretor de imóveis é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único do artigo 723 do Código Civil. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Muito bom. Vamos traduzir isso aqui para que fique mais claro. Se o corretor der alguma informação e essa informação não se concretizar lá na frente, pode o cliente, em se sentindo prejudicado, processar esse profissional. Vou dar um exemplo. Quando o corretor de imóveis recebe o sinal do comprador, é muito comum, na vida prática aí fora, é muito comum que entre as duas partes que estão negociando e o corretor de imóveis intermediando esse negócio, é muito comum que o vendedor queira um sinal da outra parte para amarrar o negócio, para garantir o negócio no futuro. E isso é lícito, é previsto em lei, muito bem. Só que alguns corretores, desavisadamente, pegam esse sinal e pegam o sinal do comprador e depositam na sua conta corrente. Deposita o cheque na sua conta pessoal. Ora, se o corretor de imóveis fizer isso, inclusive sem autorização das partes envolvidas, ele será responsabilizado, melhor dizendo. Esse é um exemplo prático, um exemplo simples de como se aplica o artigo 723 do Código Civil. Se lá na frente o negócio não vier a se concretizar, por algum motivo, porque faltou algum documento, porque o financiamento não saiu, porque teve algum entrave junto ao banco, esse corretor de imóveis poderá responder criminalmente, administrativamente, porque ele, sob pena de responder por perdas e danos. É o que diz o nosso Código Civil de 2002. Pessoal, vamos falar um pouco sobre locação. Você pode encontrar essa matéria na página 49 seguintes da apostila de operações imobiliárias. O que é locação? Vamos ver o conceito. Locação é um contrato pelo qual uma das partes, mediante remuneração paga pela outra, se compromete a fornecer-lhe durante certo tempo o uso e gozo de uma coisa infungível, a prestação de um serviço apreciável economicamente ou a execução de alguma obra determinada. Vamos ver um outro conceito. Esse é um conceito do Clóvis Bevilacqua, um jurista muito famoso aqui no Brasil e que já faleceu faz bastante tempo. Outro conceito, o conceito da norma internacional de contabilidade. Diz a norma internacional de contabilidade sobre locação, que locação é um acordo pelo qual o locador, o detentor do bem, transmite ao locatário, que é o beneficiário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado, combinado. Agora,
Vamos ver o que o nosso Código Civil, o novo Código Civil, diz sobre locação. Lá a partir do artigo 1188 do Código Civil, nós vamos ter as disposições gerais sobre locação. O Código Civil trata de locações de prédios urbanos, locações de prédios rústicos, locações de serviços, locações de obras. Para cada um desses tópicos, o Código Civil traz um regulamento, algumas regras específicas. Já a Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locação, é uma lei específica, uma lei especial, somente para imóveis urbanos. Vejamos como ficam as locações de imóveis da União, dos estados, dos municípios, das autarquias, das fundações públicas. Como ficaria para alugar um desses bens? Há situações em que o poder público resolve locar um bem. O poder público tem um imóvel e, estando este imóvel ocioso, pode e deve, na verdade, alugar. E há muitos casos em que o poder público aluga o bem. Porém, nesses casos, a locação é regida pelo Código Civil, não é pela Lei 8.245. E também por leis específicas, leis especiais para tratar desse assunto. Locação para vaga de garagem, outro exemplo. Locação de espaços para publicidade, locações em apart-hotéis, locações de hotéis residências. Todas essas locações, elas são regidas pelo Código Civil e também por leis especiais. Não serve aqui então, não se aplica a Lei 8.245 de 91. Vamos falar agora sobre o contrato de locação de imóvel urbano. O que é um contrato de locação de imóvel urbano? O conceito é o seguinte: é o modo pelo qual uma pessoa, denominada locador, cede a outra inquilino ou locatário por tempo determinado ou não, mediante remuneração, mediante aluguel, ou uso e o gozo de um determinado imóvel. Muito bem. Este contrato de imóvel urbano, ele deve ser bilateral. O que significa isso? Significa que envolve prestações recíprocas. A está alugando para B. A entrega o imóvel para B e, em contrapartida, B paga o aluguel. Tranquilo, bilateral. Segundo, esse contrato é um contrato oneroso. Ele tem custo para ambas as partes. Um porque está dispondo do seu bem, o outro porque está pagando por usar esse bem. Outra característica importante do contrato de locação de imóvel urbano é o fato de que ele é consensual. O que significa isso? Significa que independe da entrega da coisa para o seu aperfeiçoamento. Você pode assinar um contrato e pegar esse bem, entrar nesse bem pouco depois. O contrato permite isso, ele é consensual. O contrato também deve ser comutativo. O que vem a ser comutativo? Ambas as partes podem antever e avaliar a prestação que lhe é fornecida, que será fornecida. Outra característica importante é um contrato não solene, porque a lei não impõe forma específica, forma especial, forma determinada para o seu aperfeiçoamento. Eu não preciso, para alugar um imóvel, este contrato não precisa ser feito diante de um tabelião, por exemplo. A lei estabelece liberdade para que as partes, locador e locatário, possam então interagir e formular esse contrato. Ok? Pessoal,
incorporação imobiliária. Você pode estar verificando, a partir da página 56 da apostila, sobre incorporação imobiliária. A palavra incorporar remete à ideia de juntar duas ou mais coisas num só corpo. Exemplo, temos um terreno vazio. Então, a casa que será construída sobre o terreno, ela será incorporada ao imóvel, ao terreno. Agora, juridicamente falando, o que seria incorporação? Incorporação é o meio pelo qual alguém, pessoa física ou jurídica, constrói um edifício com diversas unidades autônomas em terreno de outra pessoa. A definição jurídica de incorporação nós vamos encontrar no artigo 28, parágrafo único da Lei 4.591 de 64. Então, incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Vamos a uma questão prática. O corretor está lá, foi convidado para trabalhar numa grande empresa imobiliária e é colocado no estande de vendas. Muito bem. O plantão que a empresa oferece como estande de vendas, ela o faz para vender imóveis que ainda não foram construídos, imóveis na planta. Para isso, para vender imóveis na planta, a empresa precisa apresentar a incorporação do imóvel. É uma garantia que a lei exige para a sociedade, para o cliente final. Então, é fundamental que uma empresa que vai vender unidades autônomas, um edifício que ainda está na planta, ela deve apresentar a incorporação imobiliária deste empreendimento. Muito bem, o corretor de imóveis, trabalhando no estande de vendas, tem que saber disso e orientar o cliente, o seu cliente, a respeito da importância da incorporação, que na verdade o plantão de vendas se trata de um plantão oficial, né? Porque nós temos os plantões piratas. O que vem a ser um plantão pirata? É aquele plantão de vendas, aliás, não é um plantão de vendas, é um plantão onde se usa fazer a captação de clientes. O plantão pirata está proibido por lei de intermediar negócios imobiliários. O corretor de imóveis que trabalha no plantão, ainda não oficial, o famoso plantão pirata, ele não pode vender as unidades autônomas, ainda, até que saia a incorporação imobiliária. Existe um risco aí para o corretor que incorre junto com a empresa. Nós sabemos que na prática acontece de plantões piratas vendendo imóveis, pegando cheque calção como sinal. Tudo isso é ilegal. É necessário que haja a incorporação, o documento que estabelece a incorporação imobiliária no plantão, para que ele seja considerado um plantão oficial. Então, possa se vender os imóveis ainda na planta. Muito cuidado, porque na prática isso é um problema. E o Ministério Público, o CRES, tem fiscalizado com bastante cuidado toda essa questão. Vamos falar um pouco sobre administração e avaliação de imóveis. O que é avaliação de imóveis? A avaliação é a determinação técnica do valor de um imóvel ou de um direito sobre o mesmo. Porque nós temos bens patrimoniais, tangíveis, que eles podem
ser tocados, aqueles que têm existência física. Nós temos os bens intangíveis, os que não podem ser tocados, os que não têm existência física. Estou falando aí do direito autoral, do direito de marca, da patente, do direito de invento e assim por diante. Por exemplo, do fundo de comércio. Né? Muito bem. Agora, enquanto ao valor de mercado, você vai aprender na disciplina Economia e Mercado. Você vai aprender mais na disciplina Economia e Mercado, oferecida aqui neste curso de técnico de transações imobiliárias pela Escola Técnica Arema, com mais profundidade sobre o mercado, o valor de mercado, como que se chega, a importância da oferta e da procura, como isso se dá no mercado imobiliário, tudo isso será aprofundado. Agora, a avaliação é usada nos casos de herança, nos casos de partilha, né? Quando você tem uma situação de compra e venda, você chama o corretor de imóveis é chamado para avaliar o imóvel, você será chamado para avaliar o imóvel, para dar sua opinião a respeito. A avaliação imobiliária também é usada como instrumento de investimento, né? Para se estudar o investimento, a viabilidade daquele investimento, se é viável ou não viável. Tradicionalmente falando, são os engenheiros e arquitetos que são chamados para serem avaliadores. Agora, vejam bem, em São Paulo, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis tem oferecido um curso específico, um bom curso, muito aceito no mercado, para avaliadores imobiliários, apenas para corretores imobiliários inscritos devidamente no Conselho Regional. Então, depois desse curso, você poderá se inscrever, ser um corretor de sucesso e aproveitar esta oportunidade de fazer cursos. E o Cresce São Paulo tem oferecido vários cursos, este particularmente um curso muito bom, um curso profundo sobre avaliação de imóveis, avaliadores imobiliários. Vamos falar um pouquinho sobre métodos de avaliação. Nós temos o método de avaliação imobiliária por custo. Também temos o método de avaliação imobiliária por renda. O método de avaliação imobiliária por valor residual. E também o método de avaliação imobiliária por comparação. E temos outros exemplos de outros tipos de avaliação. Por exemplo, por valor de mercado, por valor residual, por valor patrimonial para fins tributários, muito importante, por valor efetivo, por valor venal. O avaliador, ele deve conhecer as ferramentas matemáticas envolvidas no cálculo, como também o funcionamento do mercado, como funciona esse mercado, onde situa o imóvel, ele está próximo do quê? O que são os agregados que podem ou valorizar ou desvalorizar um bem imóvel. Tudo isso o avaliador tem que considerar. A melhor maneira de avaliar o imóvel é a comparação com dados de transações de imóveis semelhantes. Eu avalio com base nos arredores qual o preço daqueles imóveis. Daí eu tiro uma média e com essa média eu consigo chegar ao valor efetivo do bem. Claro que essas transações efetuadas na mesma época em que necessita encontrar o valor. Quando se tratar de prédios comerciais, prédios industriais, esse método já não pode ser aplicado. Já deverá ser aplicado outro método para se chegar ao preço, à avaliação desse imóvel. O que é o valor de um bem? Qual que é o conceito de valor? Nós temos, quando o cliente vai vender o seu bem imóvel, há várias variantes que estão concorrendo ao mesmo tempo. Nós temos o apego emocional, as lembranças, se é um imóvel que foi herdado, as lembranças, todo o apego emocional envolvido. Nós temos
temos que analisar a localização do imóvel, temos que analisar o que está próximo, o que está longe, o que está distante. Muito bem. Quais são os mecanismos de formação dos valores de bem? São vários mecanismos. Qual a diferença de valor e preço? Nós temos então várias variantes. O valor é determinado, é um valor determinado de acordo com o momento do mercado. Se o mercado está aquecido, o valor será X. Se o mercado está desaquecido, o valor será Y. Um cliente pode deixar de fazer um bom negócio por causa do apego emocional que tem sobre o bem, no momento em que o mercado está desaquecido e o preço será menor. Se ele não tomar cuidado com esse detalhe, pode simplesmente perder a venda, deixar de fazer um bom negócio. Agora, os valores de imóveis semelhantes, eles são a principal evidência de mercado, a mais comum, para se obter um valor de mercado. Então, a comparação de preço é o primeiro requisito, é a primeira característica que se usa. É o primeiro requisito que se usa para chegar ao valor de mercado. Então, é preciso extrair um valor médio. Como são várias variantes que concorrem, é necessário, e cada imóvel, mesmo próximo um do outro, são diferentes. É necessário avaliar a metragem, é necessário avaliar o custo efetivo da obra, o custo efetivo da reforma, se for o caso. Todas essas variantes devem combinar para que possamos chegar a um valor de mercado razoável, um valor efetivo. Segundo a NBR 5676, uma avaliação de imóvel poderá estar em vários níveis. Primeiro nível, o nível expedito. O que é isso? É aquele nível baseado no sentimento e experiência do avaliador. Ou seja, o avaliador experiente conhece o imóvel e, com base na sua experiência, com base inclusive em outros imóveis que ele vendeu na região, com base no tamanho do imóvel, ele chega a uma conclusão. E de imediato ele estipula, um valor. Ele aproxima um valor de mercado para o cliente. É o primeiro nível. O segundo nível, nível normal. Aí nós temos uma homogeneização de fatores. Ele combina estatisticamente, matematicamente, várias variantes para chegar ao valor de mercado. Terceiro nível, que a NBR 5676 vai nos trazer, é um nível rigoroso. Aí, com a inferência estatística. Ele vai usar de uma regra matemática, de cálculos matemáticos, para chegar àquele valor. Mais uma vez, combinando várias variantes. E é claro, agora, um nível mais rigoroso, mais profundo, para chegar àquele valor de mercado. Se não há dados para comparação, podem ser empregados também os métodos da renda ou residual e outros métodos. Agora vamos falar sobre os métodos diretos de avaliação. Nós temos a metodologia comparativa, de comparação, e a metodologia de custo. Muito bem. Metodologia comparativa. Analisa custo. Aliás, no metodologia de comparação, nós temos a metodologia de custo, que vai analisar o custo da obra e das benfeitorias incorporadas. Muito bom. Depois nós temos os métodos, esses são os métodos que eu acabei de falar, diretos, mas nós temos os métodos indiretos de avaliação. Os métodos indiretos de avaliação consideram variáveis à renda ou aspectos residuais. Em relação ao aspecto da renda, a pergunta que se faz é quanto pode render o imóvel? Quais são os eventuais frutos que esse imóvel pode oferecer? Essas perguntas sendo respondidas nos dá o preço do valor de mercado.
Metodologia residual para o método indireto de avaliação. Eu vou pegar o valor total do imóvel e o valor do terreno, e a diferença entre um e o outro é o valor da edificação. É isso que chamamos de metodologia residual para o método indireto de avaliação. Agora vamos passar a falar um pouco sobre a administração de condomínio. Qual que é o conceito? Administração de condomínio. Condomínio significa domínio em comum, um bem pertencendo a vários donos, que vão ser chamados de condôminos. Essa matéria ela vem regulada nos artigos 1331 a 1358 do Código Civil. E você encontra na página 69 da apostila da matéria de operações imobiliárias. A relação entre os condôminos ela é regrada pela convenção. Convenção é um documento que é realizado e ela é obrigatória para todos os edifícios de condomínio. A convenção deve ser redigida conforme a lei do condomínio, conforme a lei de incorporações imobiliárias e conforme o Código Civil, o novo Código Civil. Isso tudo você encontra na página 70 da nossa apostila. Okay. Pessoal, deveres dos condôminos. Artigos 1336 e 1337 do novo Código Civil. Lá atrás, os deveres dos condôminos. Por exemplo, primeiro, contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais. Nós sabemos que aquele que não paga a taxa de condomínio pode perder o seu bem, pode perder a sua casa, o seu apartamento, não é? E isto é muito sério. Previsão de lei. Segundo, não realizar obras que confrontam, que comprometam a segurança da edificação. Vejam por que o condomínio não permite que o condômino construa a revelia, que faça reformas. Tudo tem que obedecer um certo padrão. Por que isso? Porque é uma previsão legal e a lei deve ser obedecida. Por exemplo, a legislação vai oferecer algumas regras para que seja realizado, por exemplo, a Assembleia Geral, que deve estar prevista na Convenção, que é o documento que nós falamos agora há pouco, a Assembleia Geral Ordinária, quais são os critérios, a Assembleia Geral Extraordinária, como deve acontecer, quais são os critérios, deve prever também a Convenção a eleição do síndico. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os direitos do condômino. Nós falamos sobre deveres, vamos falar sobre os direitos. Artigo 1335 do novo Código Civil. Exemplo 1. Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades autônomas. Segundo, usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Terceiro, votar nas deliberações da Assembleia e delas participarem estando quite. Então vejam vocês que aqui nós temos um resuminho dos deveres e dos direitos dos condôminos. Lembrando que na apostila, na matéria operações imobiliárias, você vai encontrar uma relação enorme de deveres e de direitos dos condôminos, ok? Pessoal, é isso aí. Até a próxima aula. Obrigado.